Na sintonia da paz e do bem, você está na Web Rádio Ser Fraterno. A partir de agora, abrimos espaço para reflexões que tocam o coração. Com a sensibilidade de Geni Tavares, começa agora Palavras que Acalmam. Um convite à serenidade, à escuta interior e à esperança que renasce em cada novo dia. Fiquem conosco, acalmem a mente, inspirem o coração. Olá, amigos ouvintes. O livro que vamos ler hoje, algumas lições do livro Jesus e o Evangelho, de Valdo Franco e Joana de Ângeles. Escândalos. Está no Evangelho, é baseado no Evangelho, capítulo 8, item 12. Ai do mundo por causa dos escândalos. São Mateus, capítulo 18, versículo 7. Tudo aquilo, quando violento o equilíbrio, o estabelecido constitui um escândalo, uma irreverência atentatória contra a ordem. Como consequência, os efeitos do ato danoso produzem ressonância. Os efeitos do ato danoso produzem ressonância, desarmonizando o indivíduo e com ele o grupo social no qual se encontra situado. Por constituir um desequilíbrio daquele que o pratica, o escândalo, sob o ponto de vista da psicologia profunda, é manifestação da sombra que permanece em vertiginosa expansão no ser humano, gerando vícios e hábitos mórbidos que levam a desaires profundamente perturbadores, já que terminam por afetar aqueles que lhe compartem a convivência e afetividade. Invariavelmente, nesse caso, é de natureza íntima e ninguém toma conhecimento, porque permanece agindo no lado escuro da personalidade, fomentando distúrbios emocionais e comportamentais de variado porte, que se transformam em conflitos de consciência quando defrontados com o ético, o social e o espiritual. Quase sempre, o indivíduo mergulhado na sombra, de que tem dificuldade de se libertar, disfarça as imperfeições, projetando a imagem real de um comportamento que está longe de possuir, mas que se torna, não raro, severo para com as demais e muito tolerante para com os próprios erros. Estabelecida essa transferência psicológica de conduta, passa a viver em torvelinho de paixões e tormentos de aflições, que procura disfarçar com habilidade. O lamento do homem Jesus sobre o escândalo é portador de uma invulgar energia nos seus discursos, convidando a atitudes que seriam absurdas se consideradas na letra Neotestamento, que conclama a eliminação do órgão por intermédio do qual se processa o escândalo, antes que despertar na vida além do corpo, com o seu modelo perispiritual degenerado. Isso porque todas as construções mentais do espírito, antes de atingir o corpo e o induzir à ação de qualquer procedência, são decodificadas pelo agente intermediário, que se encarrega de impulsionar a forma física na execução do propósito psíquico. Assim sendo, compreensivelmente, a matéria não é responsável pelas ações a que vai endusada. Razão porque fortaleza e fraqueza de caráter, de vontade, de ação, pertencem ao espírito e não ao corpo.
que sempre reflete a origem de onde procedem. É inevitável a ocorrência de fenômenos perturbadores e infelizes, considerando-se o estágio em que se demoram as criaturas humanas, a sua anterioridade de conduta, os hábitos que se encontram vinculados. Todavia, quando alguém se ergue para censurar e condenar sem autoridade moral para o fato, também produz escândalo, por esconder a deficiência e desforçar-se naquele em quem projeta a inferioridade que gostaria de eliminar. Nessa proposta, encontra-se embutido também o dever que a todos cumpre, que é respeitar as decisões e ações do seu próximo, porquanto quem se levanta para impedir o processo de desenvolvimento de outrem, seja por qual motivo for, realiza um escândalo de agressão no seu livre-arbítrio, envolvendo-a na sua sombra, de que não se consegue libertar. Esse é o sentido revolucionário da palavra de Jesus em torno da necessidade de autoiluminação para se arrancar o órgão escandaloso, língua, braço, mão, pé, erradicar na sua origem a onda vibratória que vai acionar o órgão. Eis o esforço que deve ser empreendido, de forma que seja eliminada a causa geradora da futura ação malévola, de modo que o indivíduo se harmonize, mudando a linha direcional das aspirações e dos compromissos aos quais se vincula. Inevitavelmente se tornam necessários os escândalos no mundo, porque constitui advertências para a observância dos bons princípios. Porquanto, se assim não fora, dificilmente se poderia aquilatar os males que produzem os instintos agressivos, os comportamentos destrutivos, invitando as mais audaciosas conquistas morais. Para que os escândalos se tornem conhecidos, as criaturas se lhe tornam intermediárias. E é a esse que Jesus lamenta com severidade, porquanto estão escrevendo o capítulo obscuro do seu porvir, no qual, defrontando os frutos apodrecidos das atitudes anteriores, que ora lhes exigem recuperação. Como é sempre mais difícil reeducar, reparar e refazer, o discurso de advertência tem cabida, ajudando o indivíduo a poupar-se, mesmo que com austeridade, de muitos prazeres que são de natureza primária e perversa, do que os fruir e passar a viver sob o açodar da consciência intranquila e do coração angustiado. Quando o indivíduo escandaliza, prescreve para si mesmo consequências lamentáveis, sendo conduzido a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu, ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados no transcurso dos seus atos. É necessário, por enquanto, a ocorrência do escândalo e das suas sequelas morais e espirituais, porque dessa maneira as criaturas passam a considerar a profundidade do significado existencial, que é todo elaborado em compromissos de dignificação e de engrandecimento moral. Um campo não lavrado se torna pasto de miasma ou de morte. Área desértica, selvagem ou pantanosa, aguardando o arado e o dreno, conforme for o espaço de que se disponha para semear e cultivar. As afeições agressivas e conflituosas no lar ou fora dele
resultam das ações escandalosas do passado. Hora de retorno, a fim de que se reabilitem aqueles que geraram as dificuldades, provando o pão amargo do seu vício e da sua insensatez. A única maneira de construir-se o futuro ditoso é extirpar dos sentimentos o egoísmo, esse grande responsável pelos males que se multiplicam em toda parte, substituindo-o pelo seu antagonista, que é o altruísmo, gerador de bênçãos e estimulante para o crescimento moral daquele que o cultiva. Na conduta de sombra espessa do passado, muitos místicos, atormentados pelo masoquismo, levaram a severa proposta de Jesus ao pé da letra, procurando amputar os órgãos que provocaram anteriormente danos ao próximo, esquecidos de que esses prejuízos são sempre de natureza moral, permanecendo esculpidos naqueles que os operam. Essa necessidade de sofrimento, de castração, de amputação, esta é superada pela razão, pelo discernimento, que demonstram as excelentes oportunidades que se podem fruir utilizando-os de forma positiva e edificante. Face às necessidades de toda a natureza que são encontradas a miúde, aguardando socorro e orientação. Qual a utilidade de amputar-se a mão que esbofeteou, quando ela não pode recuperar moralmente aquele que foi ultrajado? E como amputar o pensamento vil, se não através da disciplina que cultiva aspirações enobrecedoras e induz a condutas de liberdade? Os vícios, que são heranças do primarismo ancestral do ser, necessitam de correção mediante o esforço empreendido para a aquisição de novos costumes, aqueles que são saudáveis e contribuem para o bem-estar. Seria um absurdo, num homem de excelente lucidez, arrancar-se um olho, porque é instrumento da inveja daquilo que observa, sendo que é no espírito que se encontra a mazela, a inferioridade moral, a ambição desmedida de possuir o que noutro percebe. Extirpar o órgão de forma alguma altera o sentido mental do comportamento, enquanto que necessário é corrigir a óptica emocional para tudo visualizar com alegria e gratidão a Deus. Eis a forma mais exequível para a superação das dificuldades enraizadas no ego discriminador. As alegrias do Mestre demonstram a sua profunda sabedoria de esconder na letra que mata o espírito que vivifica. Vale a pena repetir: as alegorias do Mestre demonstram a sua profunda sabedoria de esconder na letra que mata o espírito que vivifica. Porque os seus eram ensinamentos para todos os períodos e tempos da humanidade, não somente para uma fase do processo evolutivo do ser humano e do planeta terrestre. Penetrando nos arcanos do futuro, ele podia perscrutar a sua essencialidade e cultura, deixando desde então exarados códigos de respeito pela vida e de integração na consciência cósmica. A visão da unicidade das existências em uma psicologia superficial torna absurda a ligação do Mestre a respeito dos escândalos, bem como outras de modo notável
a atualidade se confrontaria com a doutrina dos renascimentos corporais. Renascimentos corporais, que contém a sementeira dos atos e a sua colheita, a realização em uma etapa e o seu reencontro em outra, constituindo um método educativo e salutar para o desenvolvimento de todos os valores éticos que jazem adormecidos no ser profundo, aguardando os fatores propicitários ao seu desenvolvimento. Enquanto o ser humano não se liberta dos prejuízos morais a que se entrega, cabe o lamento do mestre. Ai do mundo por causa dos escândalos, face aos infelizes eleitos que deles decorrem. Vale a pena repetir: enquanto o ser humano não se liberta dos prejuízos morais a que se entrega, cabe o lamento do mestre. Ai do mundo por causa dos escândalos, face aos infelizes efeitos que deles decorrem. Observação: é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Pensemos nisso.